E aí, galerinha, vamos lá? Vamos se localizar primeiro. Física 123, módulo 6, página 365, apostila 2. A última aulinha que a gente vai ter aí nessa frente, tá bom? Espelhos esféricos, pessoal. A gente já estava trabalhando com espelhos esféricos quando a gente estava trabalhando com a parte de desenho, né, com a parte gráfica. Então, agora a gente vai para a parte algébrica e não vai precisar mais do desenho, tá bom? Então, primeiro, a nomenclatura. Tem que saber quem que é quem e não pode confundir, pessoal, tá? Não adianta nada os exercícios serem simples de se resolver se vocês confundem todo mundo. Então, vamos lá, a gente chama de P a distância do objeto ao espelho. A gente chama de P' a distância da imagem ao espelho. A gente chama de F o foco ou distância focal. A gente chama de A o aumento linear de um espelho. A gente chama de O o tamanho de um objeto e a gente chama de I o tamanho de uma imagem, tá bom? Então, pessoal, tem que realmente saber quem que é quem aqui, tá? Senão vocês não vão conseguir interpretar os resultados depois. A formulazinha que vocês já conhecem, essa fórmula vocês não costumam sofrer muito, tá? Para lembrar, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Pessoal, tudo isso aqui é fração, tá? Na hora de somar, subtrair, tem que fazer MMC, pelo amor de Deus, tá bom? E a formulazinha do aumento, A é igual a I sobre O, que é igual a menos P' sobre P. Pessoal, tem 3 parcelas nessa fórmula. Vocês só vão usar 2, e aí vai depender do exercício. Se eu tenho dados sobre o tamanho do objeto e da imagem, e eu quero saber alguma coisa sobre P e P', eu não preciso do A. Se eu tenho informação sobre o A e eu quero saber alguma coisa de P e P', eu não preciso do I e do O, tá? Então, são 3 parcelas porque a gente escreve como uma fórmula só. Mas não necessariamente vocês vão usar as 3 de uma vez, tá? Vocês vão sempre escolher um parzinho aí para resolver, tá? A parte mais importante da aula agora, pessoal, a tabela de sinal. Vai vir para vocês escrito objeto real, imagem virtual, espelho côncavo, espelho convexo, e na hora de fazer a conta, são vocês que vão ter que colocar os sinais, tá? Eu coloquei aqui o P só para ficar completo e não faltar nada, mas é muito raro eu achar um exercício que trabalha com um objeto virtual, tá bom? Um objeto virtual seria a imagem de um espelho vai ser usada como objeto para um outro espelho, tá? É muito raro o exercício assim, mas um objeto real, o sinal do P é positivo. Um objeto virtual, o sinal do P é negativo. Daqui para baixo, tem que saber mesmo, tá bom? P'. Se a imagem for real, esse P' é positivo. Se a imagem for virtual, esse P' é negativo, tá bom? Se o espelho for côncavo, o foco é positivo. Se o espelho for convexo, o foco é negativo, tá? Agora que a moto passou, a gente pode continuar. Imagem. Se ela for direita, ou seja, de cabeça para cima, positivo. Se ela for invertida, ou seja, de cabeça para baixo, negativo. Tá, mas como é que eu vou usar tudo isso? O enunciado vai vir assim: um espelho convexo com foco 10 centímetros. Aí você, opa, é convexo, o foco não é 10, é menos 10. Na hora de fazer a conta, você troca o sinal. Tá? Então, vocês têm que sim decorar essa tabelinha de sinal com todo amor e carinho. Faz um papelzinho, anota em algum lugar, cola na parede para ficar olhando sempre, porque sem isso aqui não tem como resolver, tá bom? E eu já tinha colocado, mas não pode esquecer que o foco é metade do raio. Então, se algum exercício vier para vocês com um espelho tem um raio de tanto, vocês, beleza, o foco é sempre metade disso aí, tá bom? Eu deixei aqui um exemplozinho para a gente fazer e ver tudo isso funcionando. Então, vamos lá. Um espelho côncavo
conjuga uma imagem real de um objeto colocado a 20 centímetros de seu vértice. Sabendo que a distância focal é 10, qual a distância da imagem formada até o objeto? Pessoal, eu não quero pelinha. Eu não quero saber onde a imagem está. Eu quero saber a distância da imagem para o objeto. Eu já sei onde o objeto está. Se eu souber onde a imagem está, eu consigo achar essa distanciazinha. Então, vamos lá. O objeto colocado a 20 centímetros. Opa, meu P é 20 centímetros. Sabendo que a distância focal é 10, é côncavo positivo. Então é 10 mesmo. Então, vamos lá. 1 sobre F, 1 sobre P, mais 1 sobre P'. 1 sobre 10, que é o foco, é igual a 1 sobre 20, que é o P, mais 1 sobre P'. Eu vou pegar essa fraçãozinha aqui, eu vou passar subtraindo para o outro lado. Então, 1 sobre 10 menos 1 sobre 20 é igual a 1 sobre P'. Faz o MMC, todo mundo sobre 20. 20 dividido por 10, 2. 2 vezes 1, 2. 20 dividido por 21, 1 vezes 1, 1 mesmo, tá? É igual a 1 sobre P'. Aí, isso aqui vai dar 1 sobre 20. Filha, o que você tá brava? Para de latir. É 1 sobre P'. Aqui vocês podem multiplicar em cruz, não tem problema nenhum. Ou vocês podem inverter a fração. Eu prefiro inverter a fração, tá? Então, 20 sobre 1 é P' sobre 1, né? Mas aí P' sobre 1 é P' mesmo. Então meu P' dá 20 centímetros. Pessoal, se o objeto está no ponto 20 centímetros e a imagem está no ponto 20 centímetros, a distância entre elas é 0. Vocês vão falar, mas é possível isso? Ué, tem uma das imagenzinhas do espelho onde o objeto e a imagem estão no mesmo lugar. É quando o objeto está no centro, né? Se vocês lembrarem, no centro a imagem só rebate para baixo, mas ela fica na mesma posição. Então, isso quer dizer que esse objeto está no centro, tá bom? Pessoal, eu espero que tenha ficado claro, tá? Eu vou aguardar as dúvidas de vocês e eu também vou aguardar vocês nos vídeos dos exercícios, tá bom? Um beijo!